Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião pública do Centro Espírita Luz da Verdade. Boa tarde a você, que nesse momento permite que adentremos em seus lares através das redes sociais do Centro Espírita Luz da Verdade. Sejam também bem-vindos. Nós vamos iniciar agora com a harmonização, essa atividade da tarde, cantando a música Caminhar Servindo. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e
corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mas felizes vamos ser. O mundo é escola, juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. La 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 ya, la la ya, la 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 ya. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola, juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Deixe brilhar a luz que existe em seu coração, semelhante ao orvalho em cada amanhecer. É o dom de quem entende que a luz está em toda parte, na voz que canta e no som de um violão, no milagre do alvorecer, dando vida à natureza, no céu pontilhado de estrelas, na ave e na flor. É o dom de quem entende que a luz está em toda parte. É o dom de quem entende que a luz está dentro de cada um de nós. Lara, la, lara, uê. Lara, la, lara, uê. Essa música que nós acabamos de cantar chama Dom. Vamos cantar agora eu e você. Deixa jamais de agradecer a primeira luz do sol
felicidade há sempre a bonança. Eu e você seremos sempre mais que dois, sempre mais que dois. Esqueça hoje só vale um. Lembre que seu sorriso que aquece o meu coração. Então dividir será mais que sim. É a fraternidade criando laços entre nós, entre nós. O que vale é o suor do trabalho, o trabalho na busca do bem. Eu e você seremos sempre mais que dois, sempre mais que dois, sempre mais que dois, sempre mais que dois. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida, ame o seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como reluz aquela estrela, veja o sol a brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo, o Evangelho é nossa luz, o lume que caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer para aqueles que sabem ter a esperança de um cristão. Esperança de um cristão. Nós cantamos a música Coragem e vamos cantar agora Brilhe a Vossa Luz. Natureza e luz, amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos
Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz. A paz a semear, plantando novos sonhos pro mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor. Siga caminho do Cristo, brilhe sua luz interior. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz, e seguindo os seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometeste quando soubermos amar. Mas, mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus,
Essa música que nós acabamos de cantar chama Com Jesus. Nós vamos cantar agora a música Raiz. Seja como uma raiz, firme um ideal, siga seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser o fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que pinte o sol, que acorde as manhãs, todas as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Lá, 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 semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou.
ensino. Eu preciso muito de você. Se precisares, sempre estarei aqui. E o meu coração te amando. Abra as portas do teu coração. E deixa entrar toda emoção que está aqui, agora neste momento. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, das primaveras ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, nas primaveras ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar triste, muito triste sim, mas triste fico em ver você sofrendo assim, e o meu coração te amando. Quando fechar os olhos, sinta as minhas mãos, e a minha paz passe ao irmão que só enxerga a minha através de ti. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, nas primaveras ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, nas primaveras ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Nós fiquemos agora com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós convidamos a todos nesse momento a ouvirmos a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem contida no capítulo 14º, capítulo que tem por tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto,
Tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Jesus não causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne aos seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão, tinham por excêntrico o seu proceder, e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulos. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos em dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz que procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar
um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós convidamos agora nosso irmão Eduardo para reflexão da mensagem do momento. Então, boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Luz da Verdade. Uma boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham via internet, pela Palmelo TV. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar nessa tarde. Esse evangelho que é o farol que nos ilumina diante o turbilhão da vida. E a mensagem dessa tarde de hoje, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que foi dita pelo próprio Mestre Jesus. Antes da gente entrar no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de convidar a todos para que a gente voltasse lá quando Jesus aqui esteve, onde se aproximava ali os anos 30, Jesus foi visto próximo às areias ardentes da Arábia, junto com João o Batista, o precursor, e nos últimos 3 anos, Jesus, ele deixa inúmeras lições para todos aqueles que ali estavam, e essas lições, elas ficariam atemporais, porque elas nunca se perderiam no tempo, e essa é uma das grandes lições de Jesus. Jesus, antes de anteceder a sua crucificação, ele sempre andava com os seus apóstolos. Simão Pedro, que era o mais próximo do Cristo, sempre presenciou. E antes de ser levado ao Gólgota, Jesus, ele prepara os seus apóstolos para aquele acontecimento que viria. Então ele conversa com Pedro e diz a Pedro que seria necessário ele passar por determinados momentos de turbulência emocional e espiritual. E Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, não tenha medo, eu sempre estarei do lado do Senhor, não precisa o Senhor temer nada. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se não sabes as coisas da terra, como sabe as coisas dos céus? Em verdade vos digo, não cantará o galo 3 vezes e tu terás me negado. E assim acontece quando Jesus ele é preso. Simão Pedro acompanha ele de longe, olhando, próximo à casa de Caifás. E ali alguém aproxima de Simão Pedro e diz a Pedro: Pedro, você é aquele que acompanha aquele Nazareno? E Simão Pedro diz: não, eu não conheço esse homem. E ali o galo canta. E mais uma vez, alguém se aproxima de Simão Pedro e fala para ele: mas eu te vi andando com esse homem. E Pedro diz: não, eu jamais, nunca vi esse homem. E o galo canta outra vez. E mais uma vez, uma mulher aproxima-se de Simão Pedro e conversa com ele e diz: mas eu já vi você algumas vezes com esse homem, sim. Ele diz: não, eu não conheço esse homem, eu jamais o vi. E o galo canta pela 3ª vez. Ali Simão Pedro, ele tem um remorso profundo, e aí é o momento em que ele desperta para a sua verdadeira reforma íntima, pois Pedro demonstra a sua fragilidade, forte por fora, mas frágil como ser interior. Então Jesus ele é preso, Jesus é levado ali para a casa de Caifás, e nesse instante Jesus fica praticamente sozinho, até mesmo os seus apóstolos o abandonaram naquele instante, inclusive o Pedro, que andava ao seu lado. Jesus ele foi traído, Jesus ele foi açoitado,
Jesus ele foi julgado e aí ele começa a ser levado para o Gólgota como uma cruz pesada. É o momento que antecede essa crucificação. Jesus passa por turbulência emocional, turbulência espiritual, passa por dores físicas, e ali daqui a pouco, ensanguentado, Cristo é pregado com pregos em seus pés e em suas mãos, e levantado à cruz. Ali as mesmas bocas que chamavam Hosana, reverenciando Jesus quando ele entrou em Jerusalém, foram as mesmas que pediram a sua crucificação. E praticamente sozinho, sem ninguém, em cima daquela cruz, sendo crucificado, eis que alguém está ali, ao pé da sua cruz. Era Maria, a sua mãe. Maria olhava para Jesus com aquele olhar materno, e ela lembrava da época em que nas margens do Tiberíades, o Cristo fazia suas curas. Jesus, na primeira noite, quando ele nasceu, com a estrela de Belém, com os animais, Maria recordava tudo aquilo lá no passado. Ali ela sempre pensando, por que estão fazendo isso com o meu filho amado? E ela olha para Jesus e diz, meu filho amado, o que estão fazendo com você? E ali a multidão enfurecida, pedindo a crucificação de Jesus. Mas Maria sabia, no fundo da sua alma, do seu íntimo, que era necessário que se acontecesse aquilo para que o ensinamento, a ideologia de Jesus, ela ficasse como ficou atemporal, porque ela é para todos os tempos. Então Jesus olha para baixo, para sua mãe, e eis que se aproxima alguém de Maria e coloca a mão sobre o ombro direito de Maria, é João Evangelista, um dos apóstolos do próprio Jesus. Jesus olha sereno, ainda angustiado, porque estava próximo de expirar. Ele diz a Maria, mãe, eis aí o teu filho. E olha para João Evangelista e diz, filho, eis aí a tua mãe. Ali Jesus dava um dos maiores ensinamentos que a humanidade precisava. Era o amor universal. É o que vem relatar a leitura da tarde de hoje. Não o amor biológico dos filhos, dos irmãos, mas sim o amor dos filhos de outras mães. Passada a crucificação, Maria, ela fica por ali, por Bataneia, com alguns parentes, e ela sempre lembrando sobre aquele Cristo que somente ensinara o amor, aquele Cristo que teria feito as curas. Ela lembra de Jerusalém, na sua passagem bela, quando Jesus conversava com os criminosos, com os leprosos, com os aleijados, com todos aqueles que tinham deficiência. E Maria vai para Bataneia, para alguns parentes, e João, o evangelista, ele segue para Éfeso. E João, lá em Éfeso, ele consegue uma casinha, e passado um tempo, João Evangelista, ele retorna para Bataneia e conversa com Maria, mãe de Jesus. Ali ele fala sobre a importância de levar os ensinamentos do Cristo em Éfeso. E ele convence a Maria, mãe de Jesus, para que fosse com ele. E Maria resolve ir. Então Maria se muda para Éfeso, e ali ela ganhou uma casa simples de alguém da alta na época. João recebe essa casa, e eis que ela começa, lembrando do seu filho amado, a atender pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. Enquanto João pregava na igreja de Éfeso, Maria se tornava a mãe santíssima ali naquela casinha simples, sempre recebendo com muito amor, com muita alegria, inúmeros leprosos, inúmeras pessoas que estavam paralíticas com deficiência. Certa feita, um leproso, ele se aproxima da casa, busca Maria, e Maria o cura da sua lepra. E ele diz assim, essas mãos é tua, Mãe Santíssima. E dali que surge o nome
Mãe Santíssima, porque Maria continuava a levar esse amor para os filhos de outras pessoas. Então, naquele momento, ela sempre recebia pessoas que vinham em busca da sua ajuda, sempre pedindo algo. Mas eis em que em determinado momento, um peregrino simples também, ali mal vestido, ele se aproxima da casa de Maria. E ele adentra a casa e ali busca ela olha para aquele ser e ela notara que era um pouco diferente dos outros que vinham pedir, porque aquele parecia que vinha oferecer algo a ela. E eis que ela, com seu olhar materno, ela reconhece que naquele formato estava ali o seu filho, Jesus. Jesus busca Maria nessa casa simples em Éfeso. Maria quer ajoelhar perante o seu filho, mas é o próprio Jesus que ajoelha e busca a sua mãe. Ali as suas mãos marcadas pelos cravos do prego, os pés também, então ela reconhece que realmente era o seu filho. E Jesus diz a ela: mãe, eu vim te buscar, porque tu é a rainha dos anjos. Naquele instante, os cristãos estavam sendo muito perseguidos pelo Império Romano. Inúmeros deles que levaram os ensinamentos de Jesus adiante estavam sempre sofrendo ameaças, sofrendo perseguições. E é o momento em que Maria, ela vai também se retornar ao plano espiritual. Mas Maria, ela concentra ali, Jesus deixa ela aquele instante, e ela retorna lá próximo a Jerusalém, onde os cristãos estavam sendo perseguidos. E como espírito iluminado, ela busca um local onde tinham pessoas que estavam ali aguardando a crucificação. E eis que essas pessoas angustiadas, e uma moça muito jovem, Maria se aproxima dela e diz à moça intuitivamente: canta, minha filha, canta, minha filha. E ali eles começam a cantar, e parecia que exalavam rosas, mesmo indo para a crucificação. Aqueles cristãos apoiados pela Mãe Santíssima, eles se preparavam para irem para o seio, para o reino de Jesus. E é dali que surge a rosa mística de Nazaré. Então Maria desencarna, João continua a levar o evangelho de Jesus adiante, juntamente com os outros discípulos, e essa mensagem que Humberto de Campos nos narra no livro Boa Nova, nos traz a demonstração dessa mensagem do evangelho segundo o Espiritismo, que diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque a própria leitura de Jesus, o próprio ensinamento, ele não poderia se contradizer com Cristo, porque o Cristo é todo amor, o Cristo, ele é todo bondade. Mas é para nós entendermos que Jesus nos amou até o último instante, e ele disse a seguinte frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E na maioria das vezes, nós amamos o nosso filho biológico, nós amamos os nossos parentes que estão nas nossas casas, mas nós esquecemos de amar na essência o nosso próximo, principalmente aqueles que são considerados os nossos inimigos. E Jesus diz que quando nós amamos os nossos inimigos, esse é o princípio da caridade ensinada por ele, amar os nossos inimigos, aqueles que são considerados os nossos desafetos diante a caminhada terrena. Uma outra discípula, apóstola, que entendeu muito bem esse chamado de Jesus, de amar os filhos das outras mães, de amar as pessoas na humanidade falando, é Maria de Magdala, aquela que é a nossa coordenadora e a nossa diretora aqui do campo terreno. Maria de Magdala, quando busca Jesus na casa do caminho, ela conversa com Jesus, ali os apóstolos, o próprio Pedro, fuzila Maria de Magdala com um olhar fulminante de machismo,
e Jesus recebe ela de braços abertos. E ali ela parecia que encontrara o amor, aquele amor não de homem, de paixão, mas amor, sim, universal, que era o amor de Jesus. E Jesus diz: vai, Maria de Magdala, ama os filhos das outras mães. E Maria de Magdala parte, e ela também, levando com carinho aqueles leprosos que se aproximaram, buscando Jesus para a sua cura, e ali eles não encontram o Cristo, porque Jesus já havia sido crucificado, mas eles encontram Maria de Magdala, que os recebe de braços abertos. E ali ela começa a falar sobre as passagens, sobre as lições daquele Nazareno. E ela conversava com todos eles até muito tarde, e dali eles partem. E a própria Maria de Magdala, em um determinado momento, junto com aqueles leprosos, ela também contrai essa doença. E ali ela termina os seus dias, mas amando a todos como Jesus ensinou. Então essa mensagem que Jesus diz naquele instante que ele estava reunido com os seus apóstolos, e alguém se aproxima e diz: lá de fora está sua mãe, e lá está seus irmãos, e Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele dá uma olhada para os seus apóstolos e diz: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e esse é minha mãe. Mas lembrando que Maria, mãe de Jesus, para que ela pudesse trazer o Cristo em seu ventre, ela também é considerada um dos espíritos de alta hierarquia. Então Jesus não queria contradizer-se assim com aquela que deu o seu ventre para que ele aqui viesse e deixasse o seu testemunho. Todos nós que lemos o Evangelho, todos os dias esse Evangelho, ele é lido aqui nas reuniões públicas, nós precisamos entender que a essência da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, é clarear as nossas mentes, é iluminar as nossas consciências. E quanto mais a nossa consciência ela vai se iluminando, mais ela vai se expandindo. É uma expansão da consciência. Quanto mais nós expandimos essa consciência, menos nós somos ignorantes. Mais essa consciência ela vai clareando, mais ela vai se tornando luz. E quanto mais a expansão dessa consciência acontece, mais aumenta o nosso senso de dever e mais aumenta o nosso senso de responsabilidade para com aqueles que caminham ao nosso lado, principalmente aqueles que passam por mais dificuldades do que nós. Porque nesse mundo de provas e expiações, ao nosso norte, ao nosso sul, ao nosso leste, ao nosso oeste, nós somos acompanhados pelo choro, pelo sofrimento, porque é um mundo onde o mal ainda sobrepõe o bem, mas ele está em constante transformação, ele está passando de provas e expiações para mundo de regeneração, e daqui a pouco o amor sobreporá o mal, o bem é que irá reinar nesse planeta, mas para que nós possamos ajudarmos a melhoria do planeta Terra. Atualmente esse planeta chora, atualmente nunca se teve tanta angústia, nunca se teve tantas dores da alma, nunca se teve tanto desequilíbrio emocional como nós temos na atualidade falando. E para que esse planeta ele se melhore a cada dia, é necessário a doação de cada um de nós. Mas não só a doação da caridade material, porque dá pão ao faminto, dá água ao sedento, dá luz ao ignorante, dá remédio ao enfermo. Todos esses são tipos de caridade que qualquer um de nós podemos fazer. Basta que ativemos o gatilho, basta que entendemos esse chamamento de Jesus quando ele diz: quem são meus irmãos, quem é minha mãe. É como Jesus entende
que cada um de nós ainda temos deficiência, somos frágeis, ele espera o momento certo para nos chamar, como aconteceu com Simão Pedro. Simão Pedro, em toda a sua jornada como homem, ele não havia feito a sua reforma íntima. A reforma íntima de Pedro irá acontecer quando ele sentiu o remorso de ter negado Jesus por 3 vezes. Daí sim, Simão se tornará um dos maiores pilares que a igreja teve, que o cristianismo teve. E temos 2 exemplos disso. Judas, aquele que tinha fragilidade interior, ele não fez a reforma interior e preferiu tirar a sua vida. Pedro, aquele que sentiu remorso, mas a partir dali ele se torna um novo homem, ele continua, mesmo sofrendo, mesmo nas dificuldades, mesmo enfrentando muita turbulência, Pedro, ele vai levar o testemunho de Jesus, os ensinamentos do Cristo adiante. E no momento da sua crucificação, quando Simão Pedro, ele também vai ser crucificado, conforme Jesus foi, ele faz um único pedido no seu final, que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque o mestre havia sido crucificado. Então, esse mesmo mestre Jesus, a todo momento, ele nos convida, a todo instante, em todos os dias de nossas vidas, para que nós possamos também despertar essa consciência, para que nós possamos amarmos uns aos outros como ele nos ensinou. Que ele abençoe a cada um, hoje, agora e sempre. Nós convidamos a todos nesse momento, depois da harmonização pela música, ouvindo a mensagem do Evangelho, diante das reflexões que nos foram oferecidas nesse momento, que nós possamos interiorizar algo dessa mensagem, para que nós possamos continuar a nossa caminhada do progresso espiritual. Nós convidamos a todos nesse momento a sintonizar com Deus, nosso Pai, com Jesus, o Mestre amado, o médico das nossas almas. E vamos agradecer por tudo que já recebemos e também suplicar um pouco do muito que necessitamos. Suplicamos, Senhor, nesse momento, por misericórdia, a presença dos Espíritos que mantêm a ordem, dos Espíritos que fazem a limpeza fluídica, dos médicos e enfermeiros espirituais que nos assistem na saúde do corpo e da alma. Suplicamos ainda, Senhor, a presença dos Espíritos corretores amigos, que eles possam assistir, orientar e conduzir os nossos irmãos na condição de espíritos necessitados, que aqui comparecem com a permissão do Pai Criador para o atendimento nesse momento, amparando, assistindo, encaminhando-os para os postos de socorro do mundo espiritual. E é com esta confiança, Senhor, e é em seu nome, Pai, que nós prosseguimos na nossa reunião,
pronunciando a prece que o Mestre nos ensinara, quando disse aos seus discípulos: meus bem-amados, quando orardes, dizeis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Lembrando que logo mais às 19h30 acontece uma nova reunião mediúnica de caráter desobsessivo e todos estão convidados. Às 19h30 é o horário que fecha-se a porta para a execução da atividade. Aqueles que forem participar desta reunião devem chegar um pouco mais cedo. E convidamos o pessoal de casa que nos acompanham pela Palmelo TV, nesse momento, fiquem com a fluidificação das águas e o passe virtual, enquanto nós aqui continuamos com a corrente magnética e o passe magnético. Passe virtual. Receba agora o seu passe virtual. Eleve seu pensamento a Deus. Sinta a presença de Deus a te confortar. Deus está em toda parte. Está junto a você, está em cada uma de suas células, curando todo e qualquer mal que sintas. Sob as bênçãos de Jesus, os mentores espirituais atuam nesse instante em seu benefício, retirando os fluidos negativos e te envolvendo em vibrações benfazejas. Perceba seu corpo saudável, seus órgãos com saúde e energias salutares. Espiritualmente, mentalize sua aura brilhando em luzes, seus centros de força em equilíbrio. O centro de força coronário sintonizado com as forças espirituais superiores. O centro de força frontal enxergando o que é bom e benéfico. O centro de força laríngeo emitindo verdades e bondades. O centro de força cardíaco espargindo sentimentos de amor. O centro de força gástrico doando e recebendo energias de cura. O centro de força esplênico equilibrando todo o seu ser. E o centro de força genésico refletindo as energias criadoras do bem e da paz. Você
é filho de Deus. Deus te deu a vida e lhe dará saúde e bem-estar.